Isaías 48, versículo 21. Não padeceram sede, quando ele os levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Amém? Olha só, está fazendo ainda hoje. Como eu estava dizendo para vocês não perderem a viagem, sempre que vão na igreja ou em algum lugar, sempre a gente anda muito, muitos viajam, né? Para muitos lugares. Ultimamente o Senhor tem nos levado lá para a zona de Garopaba, a Praia do Rosa, aqueles lugares que às vezes tem uns que não são nem benquistas. O Senhor manda e Ele garante. Então, falando em não perder a viagem, eu sei que tem um irmão aqui de Brusque, uma próspera cidade de Santa Catarina, o irmão Cristian, que eu gostaria de convidá-lo, né, para dividir com a gente algumas palavras. Porque o irmão Sérgio Almeida é assim, ó, ele vai lá, ele pega as ovelhas, mangueia tudo para a mangueira, né, e vai tratando. Amém, irmão? Boa tarde, amém, queridos? Uma alegria poder estar aqui com vocês. Confesso que pegou um pouquinho de surpresa, né? Mas eu conversava com o pastor André hoje, meio-dia, e a gente comentava sobre um texto, né, de 1 Pedro, se eu não me engano, que diz que nós precisamos estar sempre prontos para responder à esperança que há em nós, né? E então estamos aqui. É uma alegria poder estar com vocês. Eu me chamo Christian, sou da cidade de São João Batista. Eu nasci na cidade de Brusque, mas, na verdade, morei grande parte da minha vida na cidade de São João Batista. E isso lá em Santa Catarina, né? E hoje eu sou pastor, estou com um pouquinho de frio aqui. Lá está um pouquinho mais quente. E hoje eu sou pastor numa cidade chamada Nova Trento, que é uma cidade onde tem uma santa, né, brasileira, canonizada na Itália, Santa Paulina. Então, é uma cidade muito parecida com a Aparecida do Norte, né? Então, vem pessoas do Brasil inteiro, vêm lá para conhecer lá o santuário da Santa Paulina. Ela tem uma história muito bonita, é uma senhora que se chamava a Amabile Visentainer, e ela cuidava de uma cancerosa, né? E ela ficou conhecida no Brasil inteiro por esse feito, né? E assim como ela, Jesus nos chama também, né, para fazer boas obras, né? Amém. Mas vamos lá. Eu conversava com o pastor André e com o pastor Sérgio, e a palavra que Deus tinha colocado no meu coração, até porque eles comentaram, né, que parece que vão participar de um programa de rádio. E aí, se eu fosse participar desse programa no rádio, a palavra que eu ia ministrar seria Mateus 28. Então, que veio no meu coração para repartir com os irmãos, Mateus 28, Evangelho de Mateus 28, a partir do verso 16. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Amados, nós, com um pouco de intimidade que a gente já tem com o pastor André, com o irmão Sérgio, né? Nós temos uma fé assim, muito semelhante, nós acreditamos praticamente tudo igual. E uma das coisas que nós acreditamos é que Deus designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para pastores. Então Deus nos dota de dons e talentos, e tudo com o intuito de que nós possamos estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Lembra quando a gente aprendeu a oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Deus deseja, né, que assim como as coisas acontecem lá no céu, seja implementado aqui na terra, né? O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E para isso Deus conta com cada um de nós. Por isso Ele nos dota de dons e de talentos. E o que eu queria dividir com vocês é o seguinte. Por existirem essas nomenclaturas, né? Apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, alguns de nós, muitas vezes, não nos sentimos ou acreditamos que nós não temos nenhum desses títulos. E por achar assim, nós acabamos pensando que esta palavra de Jesus aqui, ide por todo mundo e fazei discípulos, ela é uma palavra meio que específica para evangelista, né? Ou para um pastor, quando na verdade essas palavras aqui de Jesus Cristo, após a sua ressurreição, elas foram endereçadas a todos aqueles que se dizem discípulos de Jesus. O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que recebe disciplina, ou aquele que recebe instrução de um líder. Jesus é o nosso líder. Nós nos submetemos a pessoas, né, como o pastor André. No entanto, o líder do pastor André é Jesus Cristo. O meu líder é Jesus Cristo. O líder de todos os pastores famosos que você conhece, seja no Brasil ou fora do Brasil, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que é o nosso líder, pouco antes de subir aos céus, de ascender aos céus, ele deixou uma ordem, uma instrução, um direcionamento que não é só para evangelistas ou só para pastores ou mestres, mas é para todos nós, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sempre dizemos para as pessoas, principalmente aquelas que são novas convertidas, né, que o único motivo pelo qual Deus tem permitido com que a gente esteja aqui nessa terra, tudo está totalmente ligado a estas palavras aqui. Muita gente pode estar chegando aqui hoje à tarde e estar pensando assim, depois de um tempo de pandemia, onde muitos, eu fiquei sabendo que aqui estava tudo paralisado, né? E muitos podem pensar assim, por que que o meu vizinho partiu? Por que que o meu filho partiu? Por que que minha mãe partiu? Por que que o meu pastor partiu? Eu perdi o meu pastor de Covid, né? Eu sou pastor, mas eu também tinha um pastor acima de mim. E ele faleceu de Covid em junho do ano passado, pastor Luiz Carlos. E muitas vezes nós podemos nos perguntar por que que alguns foram e por que outros permanecem. A resposta é muito simples. A palavra de Deus diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Todos nós fomos criados com um propósito. Ninguém que está aqui nessa sala veio a esse mundo apenas para sentar nessa cadeira. Você veio a esse mundo, Deus te dotou de dons e de talentos, porque você foi criado por Deus para cumprir um propósito. E esse propósito, essa vocação, essa missão, ela está muito ligada a estas palavras de Jesus, a esse ide, né, de fazer discípulos. Algumas pessoas que já não estão mais entre nós
cumpriram o propósito dela, findou, né? Como um personagem da Bíblia muito conhecido, São Paulo, né? Ele chegou ao ponto de dizer: olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Então, são palavras de alguém que estava finalizando o seu propósito de vida. Então, quando ele percebeu, né, pelo Espírito, que a sua missão estava por ser concluída, ele escreveu para Timóteo: Timóteo, a minha hora de partir está chegando. Então, agora se prepara aí, você vai continuar o meu chamado, mas eu fiz a minha parte. Ou seja, eu cumpri o meu propósito. E todos aqueles que cumpriram o seu propósito, que Deus entendeu que realmente cumpriram, Deus os tomou para si, né? Assim como aconteceu com um personagem chamado Enoque. A Bíblia diz que ele andava com Deus, e porque andou com Deus, Deus o tomou para si. Então, tem muitos amigos nossos, muitos Enoques, que partiram nesse tempo de pandemia. No entanto, nós estamos aqui. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque o nosso propósito ainda não se cumpriu. O nosso propósito ainda não se completou, né? Se você pudesse dar um sacudão aí nessa pessoa que está do seu lado, esse irmão, essa irmã linda, e dizer assim para ele: olha, se alegre no Senhor, se anima, porque a tua missão ainda não terminou. Amém? A sua missão não terminou. E aí eu costumo dizer o seguinte: tem uma música, né, que fala de um cantor chamado Marquinhos Gomes, né, que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem. Na verdade, acho que seria um pouquinho melhor dizendo assim: eu não morrerei enquanto tudo aquilo que Deus sonhou para a minha vida se cumprir, né? É mais ou menos isso, né? Deus, ele desenhou, né? Ele, antes da fundação do mundo, ele já traçou um projeto para cada um de nós. E eu torno a dizer, para não me estender demais, né, que eu acho que eu já falei bastante, esse projeto está totalmente ligado a fazer discípulos para Jesus. É por isso que Jesus não chamou a gente ainda, é por isso que nós ainda não subimos. Mesmo com pandemia, mesmo com tanta gente partindo, nós estamos aqui. E nós estamos aqui porque Deus está contando com cada um de nós. Que nós possamos ser os porta-vozes dele aqui na terra. Jesus, ele é chamado de o cabeça do corpo de Cristo, o cabeça da igreja. E nós aqui na terra somos a extensão desse corpo. Nós somos como que os pés e os braços de Jesus aqui na terra. Ele não tem como abraçar alguém porque ele está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas através da sua vida, através da minha vida, nós podemos abraçar, nós podemos beijar, podemos declarar palavras de amor. E com atitudes como essa, nós podemos, simples atitudes, né? Podemos alcançar novas pessoas para Jesus. Podemos alcançar e fazer novos discípulos. E Deus está esperando que nós possamos fazer isso, né? Que nós possamos, com atitudes de amor, com gestos de amor, mudar o mundo. A única coisa que pode mudar o mundo é o amor, porque Deus é amor. Amém? Então, quero deixar essa mensagem para vocês, é uma palavra bem simples, né? E eu me sinto honrado, né, por esse privilégio. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos lá, então o irmão já trouxe o que tem de melhor mesmo. Só com muito amor este mundo vai mudar. Só com muito amor esse mundo vai mudar. Porque tem muita gente precisando ouvir alguém falar, alguém cantar uma canção de amor, ou uma palavra de amor. Só isso, né? Jesus veio com amor e destruiu tudo, acabou com as outras leis, né? Então a simplicidade de Jesus é tamanha. Eu vou pegar só um ganchinho que o Amado ali falou, que é vamos lá para Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 1:8.
Atos dos Apóstolos. Eu vou ler assim, o 8 é o que a gente conhece, já, né, todo mundo conhece. Então, vou ler ali o 6 em diante. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, nós estamos preocupados com outras coisas, querendo fazer perguntas que nem nos dizem respeito. E Jesus responde no 8: mas recebereis o poder, a virtude, o dom, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o maior poder, virtude, dom, maior de todos que a gente pode ter, e nós temos e não damos valor. Raramente Deus só te pega quando tu está desprevenido que o Espírito Santo entra em ação. Veja bem que é quando a gente está orando profundamente, que é nessas horas que o Espírito Santo parece que ele toma conta da situação. Mas só nessas. Então ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Porque naquele tempo só existia a Judéia, Samaria, Jerusalém, algumas outras coisas. E diz confins da terra. Até nos atingir, né? Chegou aqui. Então, quando Jesus diz ide, ele não está dando uma sugestão, ele está dizendo: te levanta, anda. Vai lá. Aqui no Rio Grande do Sul, pastor, é assim, ó. Te levanta, tchê. Está sentado aí, tanto a gente procurando, precisando, e tu fica sentado. Mas te levanta. O gaúcho é... Eu acho que Jesus tinha um pouco de gaúcho, porque ele era manso e humilde, mas quando pegava um relho, né, era assim. Então agora, irmãos, nós estamos na Santa Ceia, é brincadeira, mas o Senhor se alegra com... que o povo esteja alegre, né? Vamos para Mateus 26.